Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda semana comigo. Quero pedir encarecidamente, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, e dá 5 estrelinhas, que ajuda e fortalece o nosso corre. Se você está ouvindo pelo Amazon Podcast, pelo iOS, enfim, pelo Deezer, favorita lá, não custa nada, é de graça e ajuda a gente. Quero te convidar também para ouvir o episódio passado, que foi com a queridíssima Dani Sakugawa. A Dani, ela é uma expert do mercado editorial. Então, ela deu muitas dicas para as pessoas que estão começando a escrever seus livros, que têm dificuldade de venda, que têm dificuldade de alcance. A gente sabe que muitas pessoas que escrevem não têm muito essa noção. Quem está começando agora no mundo da literatura não tem muito essa noção de que escrever também hoje em dia exige saber vender, saber aparecer, saber falar do seu livro. E a Dani é especialista nisso, então a gente teve um papo muito legal, foi muito bacana. Foi a semana passada. Quem está chegando aqui por conta da Bruna, se quiser conhecer os outros episódios também e ouvir a Dani, é isso. Fica lá em qualquer plataforma, em todas as plataformas de áudio. Sem mais delongas, vamos ao papo. É preciso sentir a necessidade da experiência, da observação, ou seja, a necessidade de sair de nós próprios para aceder à escola das coisas, se as queremos conhecer e compreender. E é com esse pensamento do filósofo Emile Durkheim que eu quero tentar entender o que ninguém quis ver ou o que enxergamos demais com a nossa convidada, Bruna Mitrano, que é nascida na periferia do Rio de Janeiro. Ela é filha de camelôs, é professora da rede pública, é mestre em literatura portuguesa pela UERJ, escritora, autora do livro de poemas Não, pela editora Patois, em 2000, e autora também do livro que eu amei demais, chamado Ninguém Quis Ver, que saiu pela Companhia das Letras, o qual a gente vai falar hoje também. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, querida. Um prazer estar aqui no Rabiscos. Obrigada pelo convite. Agradeço também já todo mundo aí que vai ouvir, né? Legal, legal. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Bruna, você vem com um peso danado no livro, uma orelha linda da, da Heloísa Buarque de Holanda, que ela diz que você consagra-se como uma das grandes revelações da poesia contemporânea e da poesia de mulheres. E você veio com força para desafiar uma realidade que ninguém quis ver e assim construir um outro futuro. Que bonito e que pesado, hein? Eu queria começar o papo com você a partir dessa orelha, a partir dessa observação que você, enfim, apresentasse um pouco para gente. Que responsa, né? Eu acho que eu não me consagro nada, não, mas isso aí é visão de Elô, super respeito. Não sei se o que eu faço é tão diferente assim, né? Ou se tem pessoas que estão produzindo, estão falando a mesma coisa e não estão sendo ouvidas ainda, né? Não sei se eu tenho uma escrita tão diferente, mas essa é a visão de Elô, achei super bonita. Ela leu o livro, ela comentou comigo, ela ligou para mim, achei muito, muito legal da parte dela, muito generosa, Elô. Ela ligou para mim antes de escrever Orelha para perguntar sobre a minha trajetória literária, porque ela não queria escrever sem saber como eu comecei, porque eu comecei, qual é a minha intenção com a poesia, né? Achei muito bonito isso. É difícil uma orelhista se dar o trabalho de procurar a autora para saber desses detalhes. E essa é a opinião dela, não tenho muito a dizer Você sobre, lembra o que não, você Tadeu. Eu respondeu não para sei. ela quando ela perguntou da sua intenção com a poesia? Eu contei para ela como eu comecei, né? E eu falei que a minha intenção é dialogar com todo tipo de pessoa. E eu fiz um trabalho de 7 anos, sabe? Tentando entender de onde eu estou escrevendo, né? Porque eu continuo escrevendo, o livro nunca acaba, de onde eu escrevo, para quem eu escrevo. E essa foi a minha preocupação. E eu conversei bastante com a Elô sobre isso, sobre a intenção mesmo, por que escrever o Ninguém Quis Ver, né? É sempre uma opção escrever sobre ou não. E foi um papo bem tranquilo. Eu contei para ela como comecei nos blogs, comecei na internet. Foi tudo bem natural, foi acontecendo. Ô, Bruna, E achei legal ela se interessar por isso, sabe? eu vi por aí que você leu seu primeiro livro de poesia aos 17 anos e que Isso, você foi um vem, trabalho para a escola, ensino médio. olha só, Era, era poesia completa, poesia completa não, era um livro, um livrinho da Edições Globo, se eu não me engano.
sobre Fernando Pessoa. Poesia completa nem tem como, né? E aí, ali contava a história dos heterônimos, não sabia, mas achei aquela coisa mais incrível do mundo. A pessoa criar uma outra pessoa com outras características e escrever a partir desse lugar, né, que não é o seu lugar no mundo. Fiquei louca com aquilo. E aí apresentei um trabalho, no ensino médio e tal, aquela coisa, apresentei, saí correndo e pronto, esqueci da poesia, ficou para lá. Nunca me interessei, sei lá como é que as coisas aconteceram. Foi mesmo quando eu terminei o ensino médio, que eu precisava fazer uma faculdade, eu sabia que a faculdade ia mudar muita coisa na minha vida. Tinha acabado de terminar um técnico em informática, vi que não tinha nenhum talento para isso. E fui fazer letras na intenção de virar professora, de repente, sabe? E aí aconteceu de eu me apaixonar pela literatura. Em 2009 eu fiz um blog, comecei a arriscar algumas coisinhas ali, arriscar e riscar. E estamos aí, né? Foi um processo, assim, inesperado e bem natural. Comecei escrevendo coisas sobre a minha vida, contando histórias reais. Depois fui para uma coisa meio esquizo, uma escrita bem bagunçada, que eu não entendia muito bem o que era, sabe? E alguém apontou como poesia. Tanto que o não ainda preserva um pouco essas características. E agora eu acho que eu estou voltando para uma coisa meio narrativa, mais de contar história, né? Também histórias reais, mas ali com toque de ficção. A gente trabalha com real, real é matéria, mas eu não tenho compromisso nenhum com a realidade, né? Meu compromisso é com a verdade, e a verdade da poesia é a invenção. Eu achei super curioso quando a poesia vem um pouco tardia, 17 anos ainda, menina, e que você vem da periferia também, que você dá aula em escolas públicas. Como que a poesia, na sua opinião, ela chega na margem? Você acha que ela chega chutando a porta, ela chega falando manso? Como que você vê isso? A poesia não chega na margem chutando a porta. No máximo, a margem vai até o que chamam de centro. Eu já não gosto muito dessa ideia de margem. Não é a palavra, não tem nenhum problema em relação a essa palavra. Mas a ideia mesmo. Eu acho que a gente não tem que acabar com o centro, a gente tem que acabar com a ideia de centro. Porque onde eu tô é meu centro, né? Eu tô falando a partir daqui. Então, isso aqui é o meu centro, meu corpo é o meu centro. E a gente tem uma mania de dizer que tudo que não está perto da gente está longe. Eu sempre falo que longe é um lugar. Longe é aquilo que está distante da gente, que não interessa a gente. Então é como se eu morasse num lugar longe. Porque se as coisas não estão chegando até aqui, se as pessoas não estão vindo até aqui, é porque a gente criou essa ideia de que o centro é um determinado lugar, que tem coisas que interessam a determinadas pessoas, né? Então, a poesia chega de muitos modos, a poesia é produzida aqui também, se a gente pensar numa ideia mais ampla de poesia, né? A gente tem a poesia oral muito mais presente nas periferias, e a poesia oral ela é mais próxima da ideia de poesia clássica, na verdade. Se a gente pensar que a poesia surge com os aedos, né, cantando nas ruas e tudo mais, aquela coisa bonita. Então aqui tem muita poesia que vibra poesia. Muitos poetas, muitos artistas em geral saem da periferia, né? A gente consome uma arte que é quase que 90%, vou chutar aí, produzida na periferia. É, Agora, essa poesia que está no livro, de fato, ela demora um pouco mais a chegar, porque aqui a gente não tem a leitura como hábito, né? Não é cultural isso. E aí tem o meu exemplo, eu comecei, a ler já adulta, já na faculdade, porque quando eu era criança, o único livro que eu tinha em casa era a Bíblia. E mesmo a Bíblia ninguém lia, ficava aberta, assim, né? Aquela coisa, abençoar a casa, bem no centro da sala. E eu lembro que foi o primeiro livro que eu li, porque eu fiquei interessada. Eu falei, não, tem letras aqui, né? Tem palavras, elas precisam ser lidas. E eu acho que o interesse começou aí, mas eu fui desenvolver muitos anos depois. A minha adolescência eu quis ouvir música, eu quis namorar, quis passear, tudo menos ler poesia. Então não foi uma falta, sabe? Eu não sofria por falta, eu não ficava buscando. Também se buscasse não ia achar, porque aqui a gente não tinha biblioteca, não tinha nada, não tinha livraria. Não tem livraria até hoje, né? Mas não sofria com isso, porque não é hábito aqui, não é cultural.
E aí, quando eu viro professora, né, agora eu não estou mais dando aula, eu dei aula no município durante 11 anos, e durante muito tempo eu fiquei só com o sexto ano, né? Então, ali, 10, 11 anos de idade, as crianças não tinham realmente acesso nenhum. Inclusive, as escolas proibiam de elas frequentarem as bibliotecas da escola. Olha Isso foi só, muito difícil para mim, porque eu convidava os alunos, eu queria dar uma aula ali, eu queria que eles pegassem os livros, mexessem, folheassem, e eles não podiam meter a mão na estante de livro. Era eram proibido. proibidos. Caramba. Era proibido. E eu lembro de uma vez que eu levei uma turma para lá. Quando eles começaram a participar da dinâmica, que era algo que demorava tanto, Tadeu, sabe? Porque as crianças não estão ali para ler, elas não Uhum. estão ali para isso, elas não sabem o que é isso. Quando elas começaram a curtir a dinâmica, foram lá, pegaram os livros, a moça que era responsável pela biblioteca estava passando no corredor, viu, chegou gritando, tirou a minha autoridade, eu nem gosto dessa palavra, mas enfim, minha autoridade ali diante das crianças e acabou, né? Elas sentiram que aquele espaço não era delas e começaram a bagunçar, porque a bagunça vem a partir do momento que você sente que aquele espaço não é seu, né? Você não bagunça a sua casa, você quer bagunçar aquilo que não te pertence. E é muito complicado porque elas não têm intimidade. Enquanto elas não tiverem intimidade com livros, enquanto elas não tiverem intimidade com a leitura, elas não vão ter interesse. Enquanto elas precisarem pegar um trem, um ônibus, 2 horas de viagem para chegar numa biblioteca pública, para chegar numa livraria, para chegar e também, né, ampliando essa ideia de poesia, para ver uma peça, para chegar a um teatro, etc., elas não vão ter interesse, né? Ninguém tem, ninguém tem. Eu não tenho. Pura verdade isso. Eu vim de escola pública. E eu lembro que eu acho que eu tava nessa série também, sexta série. Agora mudou um pouco, agora acho que é série. E eu lembro que tinha a biblioteca, ela não é que ela era proibida, era uma biblioteca muito pequena, mas tinha um setor que não era pra gente, era só para ensino médio. E uma vez eu peguei um livro escondido, que foi o primeiro livro adulto que eu li, que tinha sexo, que tinha drogas, enfim. E o livro chamava Memórias de um Cafajeste, que é a autobiografia de um produtor musical na época da Jovem Guarda, do Carlos Imperial. E aquilo, para mim, eu falo isso, eu já devo ter falado isso no Rabisco em algum momento, abriu um portal na minha cabeça. E foi onde eu entendi que a literatura era muito boa, né? Eu acho que você é de 85, eu sou de 84. A gente viveu mais ou menos a mesma época nossa ali de adolescente e tal. E eu entendi uma outra forma de comunicação. Isso para mim foi muito importante. Eu queria te perguntar isso, na sua perspectiva de professora, nesse tempo que você ficou dando aula, agora você não está mais. Como que você via a comunicação literária mesmo? Porque a gente concorre hoje com muitas coisas e ainda mais tem a falta de acesso, que você falou na periferia. Mas como que a comunicação dos alunos, a comunicação literária, pode ser resgatada ou ela pode ser, às vezes, até apresentada, assim? Você está falando do espaço escolar, então a gente tem ali um ente importante que é o professor, a professora, o professore, né? Que serve como mediador. Isso ajuda muito. Você falou que pegou um livro para adulto, tinha cenas ali, talvez palavras que não seriam legais para sua idade, por exemplo, mas na escola a gente tem exatamente uma pessoa que vai te ajudar a absorver aquilo da melhor forma possível, a interpretar, a se comunicar mesmo, né? Dialogar com aquilo que está sendo escrito. Então, o espaço escolar ajuda bastante também. É onde tem que ser o início, né? E quando acontece, a gente vê que é gostoso, né? Tem outra coisa, as crianças daqui gostam também. Elas gostam, tem, claro que elas vão. A literatura vai competir com muita coisa, internet, TikTok, a dancinha, mas também dá para aliar, né? Alinhar e aliar. É, tem um projeto chamado Toma aí um Poema, que também é um podcast, dentre as coisas, que coloca poesia no TikTok. Eu acho que é uma boa ideia, né? Porque não importa a plataforma, não importa onde, né, está sendo produzido, importa que é poesia, importa ter essa troca. E eu acho que ela comunica bastante coisa à periferia, comunica, né, ao que é chamado de periferia. Só que não está chegando, né? Não está chegando. Esse tipo de poesia não está chegando. Não está tendo o diálogo é, entre um tipo específico de poesia e um tipo específico de leitor, de leitora, de leitore, né? Mas eu acredito que a comunicação ela não seja tão difícil assim quando existe interesse. Você vê com esperança o cenário?
Ah, eu não sei, entendeu? Eu acho que esperança é uma boa palavra, né? Acho que a gente tem que ter esperança. O inferno de Dante é o lugar dos que perderam toda a esperança. A esperança é necessária. Mas otimismo, não. Não vejo com muito otimismo, porque não vejo interesse em mudança, né? É muito útil aos detentores de poder que essas crianças de escola pública, essas crianças da dita periferia, não tenham acesso à leitura. Tá tudo muito bem definido, ninguém quer mudar a realidade, né? A gente quer, mas a galera que está lá em cima não vai querer mudar. Eu acho que eu Então, tenho penso esperança, mas não tô parecido. otimista, não. Acho que eu penso parecido, que você já deve ter respondido essa. Mas o que ninguém quis ver? Eu gostei desse título, eu queria entender um pouco ele. É clichê falar de título, eu sei, mas alguns livros são inevitáveis e alguns clichês são inevitáveis. Mas o que ninguém quis ver? Acho que ninguém quer. Para mim foi importante colocar esse verbo, porque não acho que não seja possível ver. Eu acho que as pessoas realmente não querem ver sobre isso que a gente está falando. Não tem interesse em ver, não tem interesse porque vai entender que tem alguma coisa que precisa ser mudada. As pessoas não querem nem entender isso. É muito cômodo, não? E, enfim, é o desejo mesmo, é muita coisa que precisa ser vista, né? Inclusive por mim, por você, por todas nós. A gente não tem ideia do que está acontecendo dentro das casas das pessoas realmente muito pobres hoje. Eu falo no livro do que eu tive contato, muito da minha infância também, né? Do que eu vejo aqui ainda, mas com uma certa distância. Eu mesma, estando aqui, estou numa certa distância, então também incluo. Ninguém, né? Ninguém é todo mundo. Ninguém quis ver. Tem sempre uma parcela da realidade que a gente vai evitar, às vezes até por saúde, né? Cuidado, Eu, ainda há muito a ser visto, muito a ser mostrado. Então, acho que o mais importante nesse título é esse verbo mesmo, é o desejar, o que a gente quer fazer, né? Por quê? o privilégio de poder ouvir você falar sobre isso, sobre eu. Na verdade, eu acho que eu nunca tinha falado. Você falou que é um clichê, mas ninguém nunca perguntou, não. Fico feliz, então, fico feliz. Eu gosto de entender um pouco, lendo. Fiquei até surpresa. Falei, gente, o que que eu vou falar sobre o título? Porque foi a Ah, última coisa que eu coloquei, né? e o Eu tenho título é muita ótimo. dificuldade de nomear, eu tenho problema com nomes. E aí eu já tinha escrito livro e nada tinha título. Um belo dia eu falei, ah, eu vou colocar título em tudo. Aí peguei, coloquei, entreguei para Alice Santana, que é a minha editora, ela gostou, eu falei, e a gente não tinha um nome ainda. Foi minha maior dificuldade, o título do livro. Você que Fiquei criou. um tempão com a Alice pensando sobre isso. E o título é E ótimo, aí a gente provocativo. pegou esse que é um, desculpa te interromper, é um verso de um poema. É Uhum. um verso que virou título também, acabou virando nome, porque eu acho que contempla o livro inteiro, embora esse poema especificamente, esse verso, ele fale sobre, ele fala sobre uma menina que gosta de meninas e que ninguém quis ver isso, né? Mas eu acho que ele contempla o livro inteiro. É, eu acho também. Quando eu leio seus poemas, eu anotei alguns poemas, não agora até para entrevista, mas para o papo. Mas no decorrer, eu guardo alguns poemas que eu gosto e me deu vontade de entender um pouco como a Bruna família, assim. E tem um poema seu que chama Herança, que eu vou pedir permissão aqui para falá-lo, mas eu queria te entender um pouco a partir desse poema também, e que talvez faça um pouco de sentido para quem não te conhece e está te ouvindo hoje pela primeira vez, está tendo contato com a sua poesia hoje pela primeira vez. O poema fala assim: Meu tio conta que certa vez meu avô convulsionou atravessando a passarela e rolou pela escada. Ele vendia frutas num carrinho de mão. Imagino maçãs e laranjas quicando nos degraus, sem esperar pelo corpo do meu avô, se debatendo em queda, dando com a cabeça em bocéis inconsciente das perdas e das partes quebradas, igual a você. Meu tio diz, igual a mim, que herdei a epilepsia de um homem que não conheci e o medo de atravessar passarelas. Contra esse último, desenvolvi uma espécie de procedimento: olhar fixo para frente, dar passos grandes e lembrar que ainda tem um chão debaixo dos pés. Eu adoro esse poema e ele viaja por uma emoção, por uma não ficção e por uma razão também. Queria te entender a partir dele também. É, eu tenho epilepsia, mas ela não é herdada. Então, acho que a herança aí representa muito mais isso que é quase como uma maldição, né? Esse medo de atravessar passarelas, esse medo de
seguir adiante. E esse avô também, que eu vou dizer num outro poema, que é um avô que eu não conheci, que é um estranho, né? Então eu carrego comigo sobrenomes, eu carrego uma história que, de alguma forma, eu não consigo acessar inteira. Eu acho que a herança está aí, né? Eu acho que a epilepsia ali foi um pretexto para falar disso que a gente não consegue evitar. E eu tenho muitas questões com a família, né? Eu acho que fica claro no livro. Fica demais, por isso que eu quis perguntar mesmo. Ah, é muito complicado, mas acabei de fazer minha terapia agora. E foi necessário para eu me manter viva, eu romper todos os laços. Então, fui cortando. Eu tenho aí um ex-pai, eu já não tenho a presença da minha irmã, já não tenho quase a presença da minha mãe. E a escrita me ajudou muito nisso, né? Porque não é sobre superar, é sobre organizar os traumas, a raiva e tudo mais. E tem uma frase que eu ouvi, eu não sei se é exatamente dela ou se ela reproduziu, da Mariana Godoy, escritora contemporânea. Ela disse que a gente tem que escrever apesar da família. Então eu tive muito medo no início, mas encarei essa escrita me ajudou muito a organizar também o que eu sinto, o que eu quero. E é sempre um compartilhar de peso, né? Tirar um pouquinho do peso do teu ombro e dividir com aquela pessoa que está lendo ali, com aquela pessoa que se identifica com você. E me deu coragem, a escrita me dá coragem para romper mesmo, romper. Mas a gente sempre carrega alguma coisa, né? Sempre carrega. Eu acho que esse livro ele volta muito à infância. Se tivesse uma palavra para definir, acho que seria memória. E uma memória involuntária, uma memória do corpo, não é aquela memória consciente. Uma memória inconsciente mesmo, não é um desejo de voltar àquilo, é aquilo que você carrega, independentemente da sua vontade, tá em você, né? Com o inconsciente a gente não consegue negociar muito. Então eu tento não buscar, mas reconhecer isso que ficou no corpo. Entre essas observações de desigualdade que ela tem no seu texto também, desigualdades sociais, desigualdade de gênero, essas consciências que você desenvolve, né, a partir de experiências pessoais. A gente pode falar que seu livro também é uma espécie de um tratado político? Sim, sim. Toda escrita é política, toda. Mesmo aquela que não se assume política. Algumas elas levantam bandeira, algumas são panfletárias, né? E a minha é. Talvez não fique tão claro, tão explícito, mas eu estou levantando bandeira ali o tempo todo. E é interessante que as pessoas acham que tudo aquilo aconteceu, e às vezes eu crio uma cena, eu crio um personagem, uma personagem para falar sobre aquilo que eu quero falar. Ou falo de uma coisa específica para deixar um recado que não precisa, né? A poesia não precisa disso. Mas eu gosto de fazer isso, eu fiz isso nesse. Então, sim, é um tratado político, acho que sempre é. Falar, né, já é político. Eu gosto muito do jeito que você observa e percebe a vida. Os seus poemas falam sobre essas percepções, né? Essas observações, aliás, todo escritor parte sempre de um ponto, né? A gente está sempre na esquina, de certa forma. Uhum, E tem um poema seu que me mandaram certa vez, que eu anotei certa vez, que é o A 70 Quilômetros do Mar. Também queria uhum, falar sobre ele, porque é um poema que eu gostei muito, ele é totalmente imagético, só que ele tem muitas camadas, ele tem todas as entrelinhas que, a meu ver, podem ser exploradas, podem ser entendidas melhor, assim. Eu vou pedir licença de novo para ler esse claro. poema e a gente queria que você falasse um pouco dele também e um pouco disso, dessas percepções da vida, como que você usa isso como ferramenta. Então, o poema é assim, a 70 quilômetros do mar. Moro a 70 quilômetros do mar. Moro a 2 horas e meia do mar. Moro a 2 ônibus ou 24 estações de trem e 11 estações de metrô do mar. Moro a tanta preguiça de ir até o mar, mas todo dia piso nos 2 montes de areia da calçada do vizinho e lembro que só esquece o mar quem mora perto do mar. Eu não esqueço que moro onde não escolhi, que moro onde posso morar e às vezes é madrugada e faz silêncio. Às vezes é madrugada e durmo ouvindo o barulho da água do valão diante a minha casa. E acordo com a boca salgada nos olhos. Acordo com a boca salgada nos olhos. 2 montes de areia. É muito lindo esse poema, viu? Obrigada. Eu queria que É, você falasse um pouco disso, desse poema específico e também dessa percepção de escritora, assim, da vida. Como que você observa, como que você está na esquina. esse poema especificamente eu escrevi com muita raiva. Só que eu não queria que essa raiva ficasse visível no poema.
E eu não sei, eu acho que eu consegui, porque, por exemplo, esse poema está sendo usado hoje para divulgar rede de hotel, para divulgar empresa de turismo. Esses dias eu vi num vídeo de um cruzeiro. Olha E, só, ok, tudo bem que ele fica a serviço do capital, não acho problema nenhum. Mas eu monetizando fico sua pensando que poesia. interessante, né, que é um poema que fala do mar exatamente como um privilégio, mas também como um símbolo de poder. E ele é crítico pra caramba, e eu escrevi com muita raiva. Eu escrevi com muita raiva. Por que que eu tenho que ir tão longe para chegar ao mar? Na verdade, onde eu moro tem mar, né? Bem mais perto. Só que não é esse mar da zona sul do Rio de Janeiro, cartão postal, né? E eu queria colocar esse mar distante, esse mar como poder mesmo. Agora, essa percepção do mundo, eu fui uma criança muito observadora. Acho que o livro deixa claro também. Eu fui bem reprimida na infância, né? Uma série de abusos dentro de casa, e então não falava. Eu lembro que todas as vezes que a minha mãe me levava na casa das amigas dela, porque ela nunca me deixava sozinha, ela falava, Bruna, não mexe em nada e não fala nada. E eu sentava do lado dela, e todas as vezes que eu esboçava alguma reação, ela me beliscava para eu não falar nada. Em casa eu não podia falar nada. Na rua com os amigos sozinha eu não ficava. Então eu levei isso adiante. Mesmo na escola, que era um lugar seguro, eu não falava. Como eu saí desse lugar de falar, eu fiquei no lugar de ouvir. Então eu sempre ouvi muito, eu sempre observei muito. É por isso que as pessoas falam, nossa, você fala de cada coisinha, cada detalhezinho, você pega uma coisa para falar de uma coisa muito maior, né? Aí, no caso, acho que fica claro isso também, né? Você usa o mar e a distância para fazer uma crítica, eu acho que a toda uma estrutura social, cultural. E eu acho que vem disso, vem desse momento de silêncio que durou a infância inteira, praticamente. O silêncio é Eu seu amigo? sempre. Desculpa. O silêncio é seu amigo? Ah, é muito, muito. Eu moro sozinha desde os 19 anos. Fui expulsa de casa pela primeira vez com 13 anos, Foi pela minha expulso de mãe. casa? Fui expulsa. Como assim? Voltei com polícia me carregando. Minha mãe me expulsou de casa 3 vezes. E aí, quando eu completei a Primeira vez você tinha maioridade, 13 quis anos, sair. Oi? mas ela te expulsou e te colocou na rua, assim? Ela me colocou na rua, aí a polícia me levou de volta. Foi muito engraçado, inclusive, se você parar para pensar, uma menina branca, de cabelo liso, magrinha, padrãozaça, sendo carregada por dois policiais. E o que que sua mãe falou? E aí ela voltou ela sempre me expulsava, eu acho que diariamente ela me expulsava. Teve um dia que eu falei, tá, então vou, né? Tem jeito? E você não deve ter ligação com sua mãe hoje. Tenho, falo com ela. Isso É, foi uma espécie de trauma, não sei se é trauma a palavra certa. claro. Isso dentro de uma Oi, criança. mas eu vou te falar, tem uma coisa que, nossa, eu não gosto nem de falar sobre, porque eu sei que situação de rua é muito complicado. Mas aqui na Zona Oeste ainda tem é uma grande comunidade. Naquela época, né, a gente está falando início dos anos 90, não é isso? Não, peraí, um pouco mais, final dos anos 90. Todo mundo se conhecia. Aqui é a antiga área rural do Rio de Janeiro. Então não foi tão horrível ficar na rua. Considerando que eu vivi um inferno dentro de casa, eu gostei, tá? O pior foi isso, eu gostei, sabe? Eu não queria voltar. Você ficou quanto tempo na rua, assim, quando você saiu? Eu fiquei, na primeira vez eu fiquei algumas semanas, da segunda vez eu fiquei quase um mês escondida na casa de um Caramba, era muito rapaz, tempo. namorado de uma amiga, e teve a terceira vez. Você vê, eu já nem lembro, mas com certeza eu fiquei na casa de amigos. Eu tinha muitos amigos já nessa época. Eu comecei a falar mais ou menos 11, 12 anos de idade e fui fazendo muitos amigos e eu já quase não parava em casa. E com 13 anos eu vi que eu tinha que começar a trabalhar. Eu já desejava a minha independência com 9 anos de idade. E Caramba, aí, com 13 anos, eu passei a vender coisas na rua com uma amiga. E com dinheiro a gente comprava mais coisinha, vendia de tudo, a gente fazia artesanato também. E aí depois eu já emendei, com 16 anos eu tive meu primeiro trabalho, eu ganhava R$ 80 por mês. E era longe pra caramba de casa e muito mais distante ainda da minha escola. Então eu acordava 4 horas da manhã, ficava no ponto às vezes 1, 2 horas, porque passavam poucos ônibus e eles não paravam para estudante, que na época não tinha o bilhete, o e você card, poderia muito bem era não estudar, né? Tipo, você quis continuar. é,
Não, mas eu queria, eu sabia que era a única alternativa para sair daquele inferno. Que coisa E boa. aí eu estudei pra caramba, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu consegui juntar meu dinheirinho assim muito cedo também, para com 19 anos fazer tudo sozinha. Eu só não saí antes de casa porque minha mãe ficou muito doente, eu tive que cuidar dela também, porque eu era a única pessoa ali que sabia cuidar. Enfim, aí saí de casa, foi muito difícil, né? Nossa. Mas a gente começou essa história toda por causa do silêncio. E eu me acostumei a ficar sozinha. Isso é um grande perigo, porque você se apaixona por ficar sozinho, por ficar sozinho. E você pode se perder nisso. De repente não conseguir mais sair. Às vezes eu esqueço como se fala. Eu vou na padaria e não consigo pronunciar a palavra, de tanto que eu fico sem falar. Meu cachorro tem me ajudado, porque cachorro a gente conversa. Tão habituado ao silêncio Eu sou muito habituada ao silêncio. E interessante isso, né? Porque eu moro num lugar muito barulhento. Agora tá silêncio porque tá chovendo, e tá mas eu tinha deixando a gente comentado com gravar, inclusive. você que eu moro do lado de uma quadra e aqui, né, tem sempre muita gente na rua. É uma terra sem lei, então a gente tem uma Você lei, né, mora no bairro que diferente, tem você uma morava lei mesmo? paralelo. Oi? Você mora no mesmo bairro que você morava quando criança? Não, não, eu tô morando em Cosmos, Tá. que aliás é um poema, né? É o título de um poema, que como está em letra minúscula, as pessoas acham que é o Cosmos, mas é o bairro O Cosmos. bairro. E quando eu vim para cá, eu fui para uma comunidade muito barulhenta. E era na época que eu estava organizando o livro. Tá. Então eu finalizei esse livro num, nossa, num turbilhão de emoções, de sensações, de barulhos. Morava numa casinha que o vizinho do lado colocava um som muito alto de chegar a vibrar a casa. Ele tinha aquele som grande de bailão mesmo, e vibrava a casa, vibrava as janelas, e fora era sempre alguém querendo matar alguém, tinha um fetiche com faca, toda hora tinha alguém com faca apontando. E era uma coisa terrível, era música por todos os lados, era música evangélica. E as pessoas, que bonito, isso Do é barulho. periferia, né? É bonito quando você não mora do lado de um baile funk que acaba 4 horas da manhã numa segunda-feira, né? É muito bonito para quem vem de fora. E aí quem trabalha com a escrita, quem trabalha dentro de casa também é bastante prejudicado por isso. Então, foi muito difícil terminar esse livro. Foi muito difícil, porque eu não estava no meu lugar de segurança, que é esse silêncio. Nossa, Bruna, o seu livro ele cresce muito conhecendo a sua história, conhecendo essa forma até de você ver o mundo. Assim, eu lembro que uma vez eu entrevistei aqui no Rabiscos uma mulher que chama Luciene Miller, que virou minha amiga depois, hoje a gente conversa muito, e ela foi moradora de rua também. Só que ela foi moradora de rua real, assim, ela ficou anos. E ela falou um Uhum. pouco disso que você falou, de que meio que todo mundo dava um jeitinho de criar. Ela era uma criança, eu acho que ela não lembro de cabeça, mas acho que ela tinha 3, 4 anos, ela era criança real. E ela se abrigou numa biblioteca. E Ai, a dona da biblioteca deixava ela ficar na biblioteca. Então ela não ficava na rua. Ela entendeu que se ela ficasse na rua, ela corria risco, né? Então ela ficava na biblioteca e as escolas visitavam e tal. E ela conseguiu desenvolver, e hoje ela conta essa história toda num livro. Hoje ela é dona de uma editora, inclusive. Ela conheceu o marido dela com e ela 17. ficou nesse espaço, né, da Ficou nesse leitura espaço. ali. E quando você falou, me remeteu a É. ela também. Claro que não foram circunstâncias diferentes, mas você, uma menina de 13 anos, que é colocada de fora para casa, de casa, você tem que obrigatoriamente entender o mundo muito mais rápido, né? Uhum. E você vai entender um mundo atropelado, né? Sem alguns Sim. discernimentos, né, dentro que você tem. E quando você fala a sua relação com a sua observação, com o seu silêncio, e agora eu vendo o seu livro, que eu já te falei várias vezes que eu gostei muito, porque essa meio coisa autobiográfica e ao mesmo tempo muito verdadeira, dá para entender agora, né? Parece que a poesia vai fazendo sentido ali, né? Acho que você conseguiu fazer muito bem isso, tocar muito isso. E você acha que, dentro disso que você está me falando agora, faz sentido para você? A poesia talvez tenha sido essa muleta, esse amuleto também para você, ela precisou fazer sentido? Porque tem gente que eu converso e fala, não, a poesia não precisa fazer sentido nenhum para mim. Como que é isso, a sua relação saindo do silêncio e indo a poesia enquanto coisa palpável, assim? Eu não sei se fazia sentido, mas ela teve uma função. As pessoas não gostam de dizer que a poesia pode ter uma função, né? Ela ainda está naquele lugar de culto. E não, para mim ela é útil, não no sentido capitalista de utilidade. Ela me ajuda mesmo, me ajuda.
a ter coragem, a ter coragem. Ela me ajuda a não entender o mundo, mas da mesma forma que a rua, por mais difícil que fosse, ela foi uma espécie de libertação, né? Naquele momento eu entendi. Eu não era nada daquilo que eu ouvia dentro de casa, que eu não era incapaz, que eu não era uma pessoa ruim, que eu era capaz de fazer amigos, que tinha pessoas que podiam gostar de mim. Encontrei muitas pessoas que me ajudaram, né? Na poesia eu me senti capaz, me deu muita coragem, né? É um lugar que também de segurança para mim. Não sei se é para todo mundo, se pode ser para todo mundo, se representa isso para todo mundo. Para mim representa isso. Foi uma salvação para mim. Antes de escrever o não, eu estava no processo depressivo. E eu escrevi o não para não morrer. E isso falando de livro, né? Mas é claro que a poesia não é só aquela publicada. Eu acho que de alguma forma eu já escrevia antes de escrever, porque nesse meu período de silêncio eu pensava muita coisa e eu não conseguia formular aquilo, eu não conseguia verbalizar, eu não conseguia colocar no papel, eu não conseguia. Ficava na minha cabeça. Então, quando eu comecei a escrever, parece que tudo aquilo veio. Talvez por isso eu volte muito à infância, né? Porque eu ainda estou nesse lugar. Ali ainda tem muita coisa para sair daqui da minha O passado cabeça. ainda não está resolvido para você. Tá, eu acho que resolver nunca vai, né? A gente vai junto dele. É, o passado ele precisa ser superado, a gente precisa apontar para o futuro, mas a superação não é esquecimento. Essa superação é organizar aquilo que está ali com você e vamos embora. Você é essa pessoa, isso faz parte de você também. Passado numa Não espécie tem de farol, né? Talvez. também. E não é naquele pensamento de, ajudou você a ser quem você é hoje, se não fosse tudo. Não, se não fosse tudo isso, eu seria mais feliz, teria mais. Não precisei passar por isso para ser quem eu sou hoje, não. E mesmo se precisasse, eu preferia ser outra pessoa. Não é isso, não é romantizar a dor, né? A gente precisa carregar esse passado porque realmente não tem como abandonar a gente. A gente é muito a nossa infância. A gente não é definida por ela, a gente é influenciada, definida não. Tem uma grande diferença entre essas duas palavras. Como que E os seus medos do passado dialogam com os seus medos do presente? eu acho que eles tomam outra forma, mas são os mesmos para pensar. São os mesmos da infância. Não sei se eu sei elaborar essa resposta. Mas eu gostei da sua. Bruna, poxa, fico muito feliz de conhecer a autora por trás dos poemas que eu tanto gosto, do livro que eu tanto gosto. Eu acho bacana isso de não ter muito roteiro, porque a gente vai para qualquer lugar, né? E é um privilégio poder te ouvir e hoje saber que tem muita gente que está te ouvindo, muita gente de periferia, porque nós temos um público muito grande de periferia também, que está começando a escrever. A gente traz muito poetas da periferia aqui tem um pensamento muito parecido com o seu nesse sentido das centralizações todas. Pessoas que estão começando a escrever, e eu tenho certeza que tem um monte de Brunas ouvindo também, porque nós temos um público de 15, 16 anos muito grande também. Então eu queria Ai, que que legal. você falasse para essas pessoas também, quem está lá ouvindo Rabiscos, querendo escrever. Eu te falo isso Ah, porque o episódio passado foi sobre venda de livro e mercado editorial um pouco, e eu recebi uns feedbacks nesse sentido já, pessoas interessadas nisso, sabendo, querendo ouvir como que eu faço para sair do lugar, como que eu atinjo também. Queria que você falasse para essas pessoas um pouco. eu acho que a gente é, sobretudo, um ser desejante. Eu comecei falando da importância do verbo querer, né? E tal no livro como na vida. Sobretudo, a gente não pode abrir mão do desejo. A gente tem que ir no caminho que a gente quer ir. É aquilo que o nosso coração manda, né? A gente diz, mas é real, é real. Coração como um símbolo aí. E eu acho que a segunda coisa é não esquecer que a poesia é um lugar de prazer. Ela é um lugar de libertação, ela é um lugar de prazer. A publicação vem depois. E aí a poesia vira produto. Quando vira produto, você está dentro de um mercado editorial, você tem que vender teu peixe. Como eu comecei, né, a vender meu peixe muito cedo, com 13 anos, aí eu fui desenvolvendo meus métodos. Mas isso é outra coisa. Eu acho que primeiro a gente tem que sentir prazer, sentir alegria. Cada vez que eu converso sobre poesia, que eu dou oficina de poesia, aliás, estou descobrindo esse lugar, né, da Bruna, mediadora de leitura, que é realmente fascinante. Eu me sinto muito feliz de falar sobre poesia, principalmente não a minha poesia. Eu acho muito difícil, né, falar sobre o que a gente faz.
E eu sinto prazer, eu fico feliz cada vez que eu sou convidada, como fui hoje, para pensar poesia, para falar sobre coisas que de repente eu nunca parei para pensar, né? Isso me deixa feliz. Então, a gente não pode abrir mão desse lugar da alegria, produzir poesia para se sentir bem. A gente não pode fazer nada que nos maltrate, né? A vida já faz isso o Já se suficiente. encarrega, né? Já se encarregou dessa, dessa tarefa. E isso antes de tudo, porque eu acho que quando a gente se envolve demais com o mercado, a gente esquece. Eu não tô dizendo que a gente não tem que pensar na poesia como produto, Uhum. né? Também. Eu acho que também a gente tem que se entender como trabalhador. Eu vivo de poesia. E viver, né, tanto no sentido de ser algo vital para mim, eu tenho necessidade de poesia. Sem ela, não que eu vá morrer fisicamente, mas eu vou ser uma pessoa viva morta em vida, né? Vou ser uma espécie de zumbi, vou ter uma vida morta. Mas eu também vivo no sentido de pagar as minhas contas, colocar comida na mesa, é o meu trabalho, é o meu sustento. Então, também ter essa consciência quando você faz essa escolha, né? Que você tem que negociar aquilo ali, você tem que exigir teus direitos, você tem que se colocar como uma trabalhadora, uma profissional da literatura, profissão poeta. É chato pra caramba essa parte, Tadeu, é chato pra caramba, mas fazer o quê, né? Faz E eu parte. não tenho muito conselho para dar, não. Se é esse o objetivo, cara, meu conselho é esse: Ah, façam com tesão, gente. A poesia, eu sei que criança tá ouvindo, né? Mas é com prazer mesmo, sabe? imagina. Com vontade, e que as coisas vão acontecendo a partir daí. Cada um vai ter seu caminho, sua trajetória. Eu comecei a publicar com. Isso aí é meu cachorro gemendo, não sei se vocês estão ouvindo. Eu Tá comecei a percebendo. publicar com 30 anos de idade. Eu tinha 29 anos quando eu publiquei o Não. Aham. E foi tudo muito tardio, porque eu comecei a ler, quer dizer, a primeira vez que eu li poesia foi aos 17. Eu não posso dizer que eu comecei a ler, porque depois eu parei, né? Uhum. Então, conheci poesia já com 20 e tantos anos de idade. Estou aqui fazendo carinho no cachorro, não gritar. Eu gosto de literatura. Ele gosta, eu falo de poesia e fica emocionado, viu? Já tá chorando. É isso, então. E é isso, cada um tem a sua trajetória, é pensar no seu, sabe, no seu corre, é se dedicar ao seu corre, é não se comparar. Eu acho que isso aí também é uma coisa muito importante que eu aprendi, sabe? Não se comparar de forma alguma, as histórias são únicas e respeitar a sua história, ter um compromisso com a tua própria escrita. Porque enquanto você não se compromete com ela, não adianta esperar que as pessoas vão te dar espaço. Isso não vai acontecer, né? Você tem que ter um compromisso com ela. É isso. Bruna, obrigado por você ter topado esse papo. Já tem um tempo que eu tô flertando com você. Uhum. E eu queria que você passasse o seu serviço aí, onde o pessoal te encontra, como o pessoal encontra seus livros, como o pessoal te encontra nas redes. Poxa, primeiro eu queria agradecer, Tadeu. Muito obrigada por insistir aí nessa conversa. Eu sou meio esquecida, então você mandou mensagem, aí eu quase esqueci. Enfim, a gente retomou esse contato. Sou muito enrolada, Imagina. mas obrigada mesmo. Foi bem gostoso, foi bem tranquilo. E obrigada mais uma vez a quem ouviu até aqui. Eu tô no arroba do Instagram, que é Bruna Mitrano, Mitrano, tudo junto, deve estar aí em alguma descrição, né? E eu tenho dado mais oficinas, não sei se a galera se interessa, Legal. oficina de formação de escritores, embora eu questione muito essa ideia de formação, mas enfim, isso também é para ser conversado na oficina. É, Você dá online né, as deixo aí oficinas? como um spoiler. É, dá online, não? Eu Ah, dou legal. online, Bom, então, facilita bastante. no seu É, Instagram. esse mês, abril, agora eu vou dar na Casa das Rosas um Ah, que legal. módulo CLIP, né, que é o curso livre de formação, é meu quinto ano na Casa das Rosas, mas talvez em maio eu dê uma oficina independente. Certo. Acho que em maio eu vou dar também por outra plataforma, não posso ainda divulgar, mas estou sempre dando oficina. É uma coisa nova na minha vida e estou curtindo muito. E é bom, né? Você É, não aprende é tanto bom. tempo. E tem uma forma também de me encontrar na internet que eu acho fácil, que é jogar o meu nome no Google. Porque as pessoas perguntam, por exemplo, como comprar o livro, né? O Ninguém Quis Ver. E no site da editora Companhia das Letras esgotou, Olha tô só. feliz, esgotou, mas O ainda meu tem tá aí valendo na mais, então Amazon, eu vou Mercado vender. Livre, Magazine Luiza, na Shopee, tem... Oi? Desculpa. O meu tá valendo mais, então vou Ah, é, claro, pode, chama relíquia faturar, então. praticamente.
Não, E, eu vou deixar aqui na descrição também, pessoal, seus links aqui, pessoal, tipo, pois é fácil encontrar. Eu comecei a publicar na internet em 2009, né? Então vocês vão encontrar também muita porcaria, muita coisa da qual me envergonha. A gente muda, não tem vergonha não, faz tô brincando. parte. Mas eu não sou mais a mesma pessoa e não tem mais a mesma voz poética, né? A voz muda. Muda, né? Às vezes endurece. Muda com a gente, também com as nossas Eu escolhas, acho não que a é beleza é só isso, né? natural, não. A beleza é isso. A beleza é isso. Obrigado, Bruna. Pessoal de Obrigada a você, casa, querido. então, obrigado quem está aqui com a gente ouvindo toda semana. Semana que vem a gente vai falar com o Fernando Rinaldi, um romancista jovem. Ele lançou o livro Dueto dos Ausentes, um papo bem legal também. Quero convidar vocês para ouvir na semana que vem. Bruna, obrigado. Pessoal de casa que quiser, tiver dúvidas, sugestões de pauta, tá no link aqui da descrição, as editoras que querem me enviar os livros. Hoje eu esqueci os livros lá no escritório, eu não estou com eles aqui, então me perdoem as editoras que eu não falei dos recebidos, mas a semana que vem eu falo todos eles. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde.